Então, eu não vejo essa preocupação que do banco, da empresa de logística, hoje já é feito por terceirizados, 100% deles, o lucro é deles, a gestão é deles, nós ficamos na mão deles. O que se propõe é que compartilhem com a gente, que possa ter mais retorno para ter mais distribuição, para ter melhoria de salário. Porque, não obstante, nós aumentamos o salário dos carteiros inicial, okay? Vamos deixar claro isso. Em 2003, eu ganhava R$ 395,94. Hoje, com o adicional de distribuição, ele ganha R$ 1.048. Então, no governo Lula, teve 260% de aumento, uma inflação de 35%. Não estamos discutindo mérito, estamos discutindo resultados. Né? Não estou dizendo que o mérito é meu ou de vocês, é da empresa, né? E aí vai com outras coisas. Agora, a empresa só fez isso porque ela conseguiu pagar, porque também houve crescimento no faturamento. Então é isso que a gente quer. Eu particularmente defendo isso. Agora, se preocupa em SA de capital fechado. Para mim, particularmente, para o gestor, para o Ministério, uma SA, ela tem uma regulação bastante rígida. Ela tem que fazer comunicação à Comissão de Valores Imobiliários, com relação à movimentação. Essas denúncias que estão sendo faladas aqui agora, que a gente vai precisar ver, e sentar em cima de contrato, tanto como o presidente da FETEC quanto o presidente da Educato falou, isso é muito grave. Agora, quando você tem uma empresa que tem um órgão externo que te fiscaliza, nós temos o Tribunal de Contas, temos a Controladoria Geral da União e temos o Ministério Público Federal. Do ponto de vista criminal, e temos, se SA for, teremos a CVM. Agora, se é SA de capital fechado, quer dizer o seguinte, que a empresa continua sendo 100% do Tesouro Nacional. Todas as empresas que o governo criou nos últimos anos foi desse modelo. A coisa que o governo criou agora, que mais estratégico, que é a Empresa Brasileira de Comunicações, a EBC, ela nasceu desse modelo. Como vai se falar em privatização ou não da empresa de comunicação do governo? Então, essa figura de empresa SA de capital fechado é para dar transparência, é para dar todo um arcabouço legal que existe. Porque hoje nós somos uma empresa privada de direito público. Nós não somos obrigados a publicar balanço. Aí você vai publicar balanço, não publica não. Publica só quando tiver bom. Quando tiver ruim, não publica. Publica no jornal desse, não publica naquele. Então não, isso já tem. Nomeação de dirigente. Você tem que, logicamente que a empresa é pública e tem todo o dever e a obrigação dos dirigentes serem indicados pelo ministro da pasta e referendados pelo presidente da República. Isso não vai mudar, mas vai passar pelo conselho da empresa, Então, a questão do CSA, para mim, vocês só têm a ganhar. Porque, primeiro, essas empresas que a gente está falando aqui não vão sair esse ano. Nenhuma delas. Nenhuma. Então, a diretoria, o Ministério, não vai estar à frente dessas empresas. O legado que a gente quer deixar para o país. Essa empresa aérea vai ser um negócio. O gargalo do Brasil ainda é logística. Nós queremos ser a solução do Brasil na questão de logística, não só na logística postal. O comércio eletrônico é o grande desafio do Brasil. Colocar, interiorizar, levar para o norte e nordeste, regiões que não têm acesso ao que tem a Rio, São Paulo, as grandes capitais, essas lojas de departamento, levar isso para todo o Brasil. Você sabe que eu morei no Amazonas, você lá comprar eletroeletrônica é mais difícil, embora seja fabricado lá, do que comprar em São Paulo. É mais caro lá. Então, o correio pode ser esse agente de desenvolvimento. E aí, Ivan, com relação a crise política, acho que não existe crise política. Existe crise de mídia ou que a mídia queira criar. Logicamente, qualquer
qualquer lugar que tenha mais de 2 pessoas, há conflito. Marido e mulher têm conflito. Agora, lá você tem 7 pessoas, 7 dirigentes, que os dirigentes têm lá suas equipes, que as suas equipes, e aí o ponto de vista não é só do dirigente, às vezes o ponto de vista é da equipe colocada no dirigente. Então não existe isso na parte de crise política. Logicamente que as pessoas querem espaço, pode até ser, mas que isso possa ter levado alguém a sentar em cima, eu fico bastante preocupado. Eu queria, se tivesse no evento, eu não tenho nenhuma preocupação de mandar investigar isso no frente. Eu falo lá, eles falam que aí solta aí, caixa as bruxas, caixa isso, eu não faço nada, mas também que chega para mim, eu mando para frente. Também o presidente da DICAP foi em sucateamento. Eu não vejo sucateamento aí. Onde? Por exemplo, o grande problema no Rio de Janeiro tem fibra. Tá? Há um grande problema lá, que para mim é um absurdo não conseguir colocar um ar-condicionado lá. Mas acontece o seguinte, por que não consegue? Porque há alguém que fez um processo licitatório lá que não foi para frente, e aí não pode nenhum nem outro, e é um absurdo trabalhar nos 50 graus de temperatura. Todas as diretorias regionais têm autonomia não, isso tem tido, todo o orçamento que foi pedido para as unidades de processamento, unidades de trabalho, todo o orçamento foi garantido. Reforma de agência, nós não temos problema de orçamento. A única coisa que nós seguramos foi questão de sede administrativa. Isso o Conselho de Administração reuniu. Antes da crise, a gente não sabia o que viria e falou: reformas, construção de sede administrativa, nós vamos segurar. Agora, logicamente, o Café do Maranhão acabou de deixar aqui com a gente, dizendo que o grande problema que está lá. Vamos verificar, vamos mandar a engenharia lá. Agora, primeiro, o diretor regional está lá para isso também. Então a gente precisa fazer. Então, esse sucateamento parece que, do jeito que é colocado, que não tem dinheiro, ou que não quer colocar dinheiro, ou que não quer reservar orçamento. Se tem alguma outra condução diferente do que a empresa que vocês precisam, vamos nos posicionar. Agora, não existe esse processo de sucateamento. As vagas, né? Eu concordo que o concurso público está em cima do laço. Amanhã o Tribunal de Contas vai fazer a manifestação em cima do acordo que foi feito em 2005, negado aos Correios o direito de fazer uma qualificação mais rápida. Mas queria dizer também o seguinte: saíram 6 mil pessoas do PDV, como foi falado. Das 6 mil pessoas, 4 mil foram de áreas administrativas. Então, 2 mil, mais ou menos, foram na área de distribuição e atendimento. E nós já contratamos 2008, 2009 e 2010, 2008, 6.500 funcionários. 2009, 4.100 e 2010, 705. Longe da nossa necessidade. Agora, também, do jeito que é colocado, parece que não foi contratado ninguém. Precisa melhorar, concordo plenamente com vocês. Esperamos que amanhã o Tribunal de Contas mude esse acordo e permita a gente fazer esse concurso público, que eu acho que é de extrema necessidade para os Correios fazer essa contratação em tempo bastante reduzido para colocarmos. Nós temos eleições, o Correios é grande operador logístico das eleições, nós levamos urnas, buscamos urnas em grande parte dos estados brasileiros, principalmente no norte, onde helicópteros, barcos vão buscar. Então, nós precisamos ter gente para fazer isso. Eu concordo plenamente com vocês que o concurso público está bastante